Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa UCC sobre Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática do Centro de Mídias, e vamos verificar agora o assunto da nossa aula. Nós temos aqui então, aula de número 13, objeto de conhecimento, empreendedorismo, plano de negócios, detalhamento, o intraempreendedor, o que é um plano de negócios, qual o objetivo de um plano de negócios, e a elaboração de um plano de negócio, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. A gente vai iniciar nossa aula aqui, então, definindo o que é um intraempreendedor. Como tem aqui ao meu lado, nós temos o seguinte. Intraempreendedorismo é uma palavra usada para descrever o processo de inovação realizado pelos funcionários dentro de uma empresa. Continuando, trata-se basicamente de uma oportunidade para os colaboradores trabalharem em novas ideias e criarem produtos, serviços ou processos sem precisar efetivamente começar um novo negócio. É considerado por muitos como uma forma de aumentar a inovação dentro de uma organização, dando aos funcionários a oportunidade de assumir riscos sem arriscar os seus empregos e carreiras. Muita gente pode confundir, de repente, o intraempreendedorismo com o puxa-saquismo. Por quê? Porque, na verdade, o intraempreendedorismo ele trata de quando um funcionário ele procura o melhor para a empresa e automaticamente também o melhor para si dentro da empresa, tá? Ou seja, ele procura melhorias, né, de modo que ele se sinta bem mais acolhido, ele se sinta num ambiente bem mais produtivo, tá? Então, sem automaticamente ele mesmo mexer com si próprio. Vamos continuar aqui então. Nós temos aí um esquema que vai definir o perfil do intraempreendedor. Então, ele é basicamente aqui, ele é proativo, tá? Ele tem aqui, ele é inovador, ele procura uma motivação para conseguir melhores resultados dentro da empresa, tá bom? E ele também procura sempre um processo, né, um processo bem melhor dentro da empresa, tá? Então, tudo isso forma o perfil do intraempreendedor. Agora, vamos trabalhar do outro lado, ou seja, a gente vai trabalhar com a pessoa que é o chefe desse intraempreendedor. Como é que pode funcionar para ele, então? Vamos acompanhar aqui. Como identificar e manter intraempreendedores? O intraempreendedor, ele não necessariamente é a pessoa mais produtiva no momento ou a mais inconformada, como podemos pensar a princípio. Ou seja, não é aquela pessoa que, de repente, naquele momento, dentro da empresa, está fazendo tudo e também não é aquela pessoa mais acomodada, tá? Eles são colaboradores criativos e, por isso, são bons solucionadores de problemas. Continuando aqui. E também, ao mesmo tempo, eles buscam um aprendizado constante para se capacitar e exceder desafios que lhes são apresentados. Além disso, eles são proativos e autoconfiantes para testar novas ideias. Então, se a gente pensar assim, na verdade, o intraempreendedor é aquele tipo de pessoa que ele está sempre ali solícito para testar novas ideias. Ele sempre procura novos desafios e com esses desafios também, automaticamente, ele vai melhorar a sua empresa ou a empresa em que ele trabalha, tá? Porém, o mais importante aqui não é apenas identificar esse tipo de colaborador, mas saber como mantê-lo na sua empresa. Listamos aqui algumas dicas que te ajudarão nessa missão. Vamos lá, então. Verificando aqui essas dicas, temos a primeira delas que vai nos dizer o seguinte: forneça projetos em que os colaboradores possam empreender. Ou seja, os talentos, eles sempre estão em busca de autonomia, criatividade e propósito com o trabalho. Não é porque, de repente, você tem um empregado, tá? Você tem uma pessoa que trabalha para você, que tem esse perfil,
que ele tem que ficar automaticamente preso somente à sua empresa. É o famoso dar asa à liberdade, né? Deixa ele, a criatividade dele, levar ele para onde ele quiser, tá bom? Não necessariamente prendendo ele dentro da sua empresa. Vamos continuar aqui. Se a sua empresa consegue fornecer algo em que os colaboradores possam focar, a tendência é que eles continuem no local de trabalho onde estão. É o famoso não se mexe com quem está ganhando, tá bom? Outra dica, vamos lá. Veja o intraempreendedor como parte da empresa. Ou seja, esse colaborador, ele não deve ser tratado como alguém que está simplesmente trabalhando para receber o salário no final do mês. Ele está sempre procurando o melhor, seja para a empresa, seja para si, ou seja para o ambiente em que ele trabalha. E esse colaborador, ele sempre tem que ser levado a sério. Você tem que ouvir as ideias que ele tem, pois geralmente as ideias são muito boas, tá bom? Vamos continuar aqui. Ele deve ser visto automaticamente também como um investidor, ou seja, alguém que está oferecendo não somente tempo de trabalho, mas também empregando, aliás, as suas habilidades de empreendedorismo, tá? Vamos continuar aqui então. Próxima dica então, olha lá, reconheça o trabalho do intraempreendedor. Sendo ele um componente fundamental de inovação da sua empresa, é importante que exista algum sistema de recompensa para o empreendedor, que não precisa ser necessariamente financeiro, mas também não vai dar aquele chocolatezinho no final da atividade, tá? Vamos continuar aqui então. Essa ação, ela poderá mantê-lo motivado e inspirado a contribuir ao máximo. Então é importante, pessoal, que você, chefe, você, dono de uma empresa, de repente tem um colaborador que ele gosta de participar de todas as atividades, ele gosta de contribuir para a melhoria da empresa, é importante que você sempre tenha em mente, né, alguma melhoria também para o seu colaborador, tá certo? Não necessariamente financeiro, mas de repente você pode, sei lá, fornecer folgas a mais, você pode fornecer uma viagem extra, tá? Então são aí de repente premiações que vão motivar cada vez mais o seu colaborador. Agora vamos conversar sobre outra coisa muito importante que é plano de negócios. O que é o plano de negócios? O plano de negócios é um documento que descreve por escrito os objetos de negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócios permite identificar e restringir seus erros no papel ao invés de cometê-los no mercado. Aí vem a pergunta, ok, já entendi o que é um plano de negócios, mas como é que a gente faz para montar um plano de negócios? Aí nesse caso a gente tem que ter, né, ideia de que são várias vertentes dentro desse plano de negócios. Nós temos aqui então, primeiro, ver as finanças referentes ao que você quer montar e como montar o plano de negócios. Outro ponto importante é a estratégia durante a montagem desse plano. O prazo. É importante que você defina início e fim desse plano de negócios, tá? O que você quer com esse plano de negócios? O que você quer atingir e em quanto tempo você espera conseguir alcançar esse objetivo. Operação. Essa operação aqui, pessoal, é importante que você verifique o seguinte. Como você vai montar o plano de negócios, tá beleza. Agora, como que você vai operacionar de modo que esse plano de negócios seja bem sucedido? E para isso, além da operação, é importante que você tenha uma equipe que fale a mesma língua, uma equipe que trabalhe em conjunto e cada qual fazendo o seu de forma correta, tá? O mais importante também, dentro de um plano de negócios, é o alvo, ou seja, o que você quer atingir com esse plano de negócios? Onde você espera chegar, tá? Qual é o seu objetivo final? Agora, para isso também é importante ter em mente que nós temos aqui dois pontos muito importantes. O primeiro deles é o marketing. Ou seja, se estamos falando de um plano de negócios, é importante você verificar que tem que existir uma propaganda, tá? Um marketing para a sua empresa ou para
o seu negócio, né? A sua microempresa, vamos dizer assim, tá? Então, você tem que trabalhar esse marketing de uma forma que alcance o máximo de pessoas possíveis, tá? E, além disso, também que as pessoas elas vão adquirir o seu negócio. É importante que vocês, então, né, façam marketing de modo que as pessoas vão adquirir o seu produto, tá? O máximo possível, logicamente. E, para isso também, é importante que você sempre olhe para o seu concorrente. Não para copiá-lo, mas, de repente, para fazer melhor, tá bom? Então, você tem que agir de uma forma melhor em relação ao seu concorrente. Não esqueçam que nós estamos trabalhando aqui com plano de negócios, né? Então, você, de repente, quer divulgar algum produto, quer vender algum produto, então é importante que você tenha esse plano em mente. Agora, falando em plano de negócios ainda, quais são os objetivos principais que você deve ter para montar um plano de negócios? Então, nós temos aí alguns deles. Vamos lá, então. Primeiro, ok, pessoal, olha só, aí embaixo diz o que é também um plano de negócios. É um documento que descreve por escrito os objetivos de negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Então, a primeira parte é essa. Como trabalhar de forma que a gente diminua riscos? Não esqueçam que, como estamos trabalhando, né, estamos falando, na verdade, sobre negócios, qualquer tipo de negócio que você for empreender, por exemplo, venda de banana, você vai vender celular, você vai, de repente, dar aula, né? Então, tudo que você oferecer de serviço ou de produto tem riscos de se dar bem ou não, tá? Então, o máximo que você puder fazer para diminuir esses riscos é melhor para ti. Próximo objetivo, vamos lá. Você deve construir uma base para a empresa. Essa empresa, não se esqueçam que também pode ser, na verdade, tá? O seu microempreendedorismo, ou seja, a sua microempresa, a sua lojinha, por exemplo, tá? Então, base para a empresa é um documento que descreve por escrito os objetivos de negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos, aliás, sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Então, é importante que você tenha uma base sólida para que esses riscos também eles não apareçam e não ocorram. Continuando. Além disso, também é importante que o plano de negócios, o seu plano de negócios, ele mostre o caminho a ser seguido. Não se esqueçam que dentro de um negócio, dentro de uma venda, de qualquer coisa assim, de uma empresa, por exemplo, a gente tem vários caminhos a ser seguidos, sejam caminhos bons ou caminhos ruins. É importante que o seu plano de negócios tenha todas essas diretrizes definidas para que você construa aí um caminho bem sólido e bem bacana para você, tá bom? Além disso, também nós temos a facilitação em alcançar os objetivos. Não se esqueçam que os objetivos, né, você deve ter em mente o que você quer alcançar e como você vai alcançar. Agora, logicamente que quanto melhor e mais fácil for para alcançá-los, é muito bom para ti, tá? Então, é importante que você procure sempre essa facilitação, tá? Em alcançar os seus objetivos e de uma forma que você não tenha riscos e construa a base para a empresa e também continue o seu caminho a ser seguido, tá bom? Vamos continuar aqui então. Um plano de negócios, ele permite identificar e restringir os seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Então, falando em erro, logicamente, é tudo passível de acontecer, tá? Sejam erros ou sejam acertos dentro de um negócio qualquer, a gente vai falar agora, então, como elaborar um plano de negócio. Ou seja, a gente viu o que é um plano de negócios, a gente viu a importância de elaborar um plano de negócios, agora vamos falar um pouco aqui de como deve ser feita essa elaboração. Primeiro ponto, vamos lá. Pesquisa de mercado, ou seja, entendendo o seu público e os concorrentes. Bem, em relação à pesquisa de mercado, é importante que você saiba que é o alicerce do seu plano de negócios, ou seja, você deve começar identificando quem são seus clientes potenciais, quais são as suas necessidades, desejos e comportamentos. Então, quer dizer o seguinte, não adianta, de repente, você querer apenas começar um negócio, mas é importante você perceber
onde você vai amarrar o seu burrinho, tá? De modo que você não tenha perdas, tá bom? Você não tenha perdas e nem prejuízos. Continuando então. Para fazer isso, utilize pesquisas online, análise de tendências de mercado e feedback de clientes para construir um perfil detalhado do seu público-alvo. Além disso, analise os seus concorrentes, o que eles estão fazendo de bom, onde há lacunas que o seu negócio pode preencher e se esta análise ela ajudará ou não a moldar a sua estratégia de mercado. Então é importante o seguinte, pessoal, em relação a esse plano de negócio, tá bom? É importante você sempre analisar o teu concorrente. De repente você tem que verificar onde que o público-alvo está, está querendo comprar mais do seu concorrente ao invés de você. Por que que isso está acontecendo? O que que ele está fazendo de diferente que de repente você pode fazer não igual, mas diferente e melhor? Então é importante sempre você analisar o seu concorrente. Próximo ponto. Próximo ponto, proposta de valor, ou seja, definindo o coração do seu negócio. Do que se trata essa proposta de valor? Vamos lá então. A sua proposta de valor é justamente o que vai diferenciar o seu negócio no mercado. Ou seja, quando você for se perguntar qual problema a sua empresa resolve e como melhorar a vida dos clientes, é importante que você seja específico quanto a isso e que você tenha domínio no que você vai falar. Por exemplo, então, vamos supor que você está abrindo ou quer abrir uma cafeteria. A sua proposta de valor, ela pode ser, então, fornecer um espaço comunitário com opções de café de alta qualidade e também sustentáveis. Esta clareza, ela ajuda justamente a guiar todas as suas decisões. Então, repare que não basta somente você abrir uma cafeteria, tá? Oferecer café. É importante que você ofereça um café de qualidade e também um ambiente bem acolhedor para os seus clientes. Vamos ao próximo ponto. Vamos falar agora do plano de marketing, ou seja, quais são as estratégias que você deve utilizar para alcançar o seu público. Bem, pessoal, como vocês viram, o marketing ele é vital para atrair e fidelizar clientes. Você deve definir quais canais você usará. Por exemplo, mídias sociais, e-mail de marketing, publicidade local, entre outros. Além disso, também é importante que você crie um calendário de marketing. Seja claro sobre a sua mensagem e como ela se alinha com a sua proposta de valor. Por exemplo, falando ainda aqui da cafeteria, é importante que a sua cafeteria se concentre, por exemplo, na sustentabilidade. Suas campanhas de marketing também devem destacar as suas práticas ecológicas e o impacto que ela vai causar na comunidade. Então, reparem que esse plano de marketing ele é muito importante de como você vai colocar na prática, como vai chegar até o teu cliente e como você vai realizar isso. Logicamente que, hoje em dia, muitas pessoas utilizam as redes sociais, as diferentes redes sociais que nós temos. Por quê? Porque, na verdade, a princípio, são redes que são grátis. O marketing ali dentro é grátis. Aí você tem que utilizar da sua criatividade, na sua fala, no que você vai apresentar, no que você vai mostrar e como você quer que chegue justamente ao teu cliente, tá bom? Vamos aqui ao próximo ponto. Importante também dentro de um plano de negócios são as projeções financeiras, ou seja, como você vai mapear o futuro financeiro da sua empresa. Gente, se nós estamos falando de negócio, é importante que a gente tenha lucro. Quanto mais lucro, melhor. Por quê? Porque a gente consegue, de repente, aumentar o patrimônio da nossa empresa e também fazer mais filiais, tá bom? Então, as projeções financeiras, elas são cruciais para entender a viabilidade do seu negócio. Como nós mencionamos na sessão anterior, então, para colocá-la em prática, é importante que você inclua estimativas de receita, despesas e fluxo de caixa. Ou seja, o que você vai gastar, por exemplo, qual será o seu custo, o que você espera conseguir de lucro e também como que você vai operacionar todo esse caixa de modo que você tenha ali, de repente, o dinheiro ali que vai rotacionar essa sua atividade.
Lembre-se também de, quando você for montar o plano de negócios e você for fazer a projeção financeira, você deve ser o mais realista possível e também basear as suas projeções suas projeções em dados e benchmark do setor. Ou seja, pessoal, se você está abrindo uma loja de varejo, pesquise, é importante isso também, tá? Você trabalhar sempre com as pesquisas. Pesquise as margens de lucro típicas para o setor e use isso como base para as suas projeções. E não se esqueça da importância de separar as suas contas pessoais das profissionais. Então, quer dizer assim, não adianta de repente você querer abrir uma cafeteria e esperar lucrar 2 milhões de reais em um ano. Você sabe que não dá. Então é importante que você seja realista consigo mesmo. Pode ser que você então queira trabalhar de modo a você ganhar 2 milhões de reais no ano? Pode ser. Então você vai ter que montar um plano de negócios muito bom e efetivo para que isso aconteça. Mas saiba sempre qual é a sua realidade e onde você pode chegar e alcançar os seus objetivos, tá bom? Vamos ao nosso próximo ponto aqui. O nosso próximo ponto, ele é importantíssimo para que tudo isso aconteça, pois é o plano operacional, ou seja, é a organização do seu dia a dia ou do dia a dia da sua empresa, né? Então, falando de plano operacional, o que vai acontecer aqui? Para fazer um bom plano operacional, é importante que você seja detalhista em relação a como o seu negócio vai funcionar no dia a dia. Além disso, quais são os processos essenciais para a operação e como você gerenciará o inventário, atendimento ao cliente e a logística. Então, pessoal, pensando aqui em mais um exemplo, vamos falar aqui de uma loja online, tá? A loja online você vai precisar, por exemplo, de um sistema eficiente para gerenciar pedidos, envios e atendimentos ao cliente, tá bom? Então, pense aqui no seguinte, o seu plano operacional é importante que você tenha uma equipe, né, eficiente para efetuar cada atividade referente a ela, ou as pessoas que a compõem, tá bom? Também é importante que você saiba como efetuar esse plano operacional, ou seja, como que você vai fazer para chegar ao teu objetivo final, tá bom? Então, esse objetivo final também é importante que você coloque dentro do seu plano de negócios, tá? Eu quero, de repente, por exemplo, um objetivo final em relação à cafeteria é abrir, além da principal, mais de 10 filiais no estado em que eu moro. Opa! Então está aí um plano bem interessante, tá? Em relação a essa cafeteria. Está aí um plano bem interessante de negócio que você tem que fazer acontecer juntamente com a tua equipe. E para isso não se esqueçam, você tem que ter aí um plano em relação ao marketing, um plano operacional bem eficiente, tá bom? Uma equipe que trabalhe em conjunto de uma forma organizada e efetiva e uma equipe que também saiba falar a língua do negócio, tá bom? Como assim? Vamos supor que você, de repente, então, vai abrir uma cafeteria. Beleza, vou começar meu negócio amanhã, mas a tua equipe, ela não sabe tratar um cliente, ela não sabe como conversar com a clientela que vai frequentar a tua cafeteria. Então, aí está um erro muito grande e perigoso. Por quê? Porque se de repente você tem na tua equipe pessoas que não sabem conversar e tratar de uma forma de cortesia ao teu cliente, por exemplo, tá bom? Aí você vai perder clientela, você vai perder vendas e automaticamente o teu negócio vai por água abaixo. Então é muito importante também, pensando nisso, aliás, que você ofereça, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento para a sua equipe, tá? Seja, por exemplo, de atendimento ao cliente, seja de mexer, organizar a vida financeira da tua empresa, entre outros tipos, tá bom? Então, é importante que você perceba, pessoal, justamente isso, a importância do plano de negócios. Além disso, logicamente, falando aqui em negócios, a gente tem que pensar aqui em duas coisas importantíssimas. Quais são essas coisas? Primeiro, o nome ou a razão social da tua empresa. Como que você quer que a sua empresa seja conhecida? Como que você quer que a sua empresa
ela seja chamada, tá bom? Então, é importante que você tenha o nome específico em relação à atividade que você vai oferecer. Então, se você vai abrir uma cafeteria, você não tem como colocar, por exemplo, o nome em relação à laranja, à maçã ou entre outras coisas parecidas, tá? Logicamente, o nome deve ser relacionado justamente a café. Outra coisa também que chama muito a atenção da clientela, principalmente nas redes sociais, é você fazer um logotipo bem chamativo para a sua empresa. O que é um logotipo? É aquele desenhozinho que vai representar justamente a tua empresa, que vai representar justamente o que a tua empresa vai oferecer. Não se esqueçam que estamos trabalhando aqui, estamos conversando aqui, aliás, sobre cafeteria. Então você pode fazer, por exemplo, um logotipo que mostra uma xícara de café com aquele cheirinho saindo da xícara, tá? Ou algum personagem em relação ao café. Então, é importante que você sempre tenha isso na sua mente, tá bom? Agora, em relação ainda a negócios, não se esqueçam que você corre riscos, né, de se dar bem ou se dar mal. Falando em se dar mal, é importante que você tenha sempre o seu dinheiro de reserva ali para caso isso aconteça, tá? Então, você não deve, por exemplo, misturar o que é gasto profissional com o que é gasto pessoal. Como assim? Vamos supor que você tenha, de repente, no seu patrimônio, você tenha 20 mil reais para investir numa cafeteria. Poxa, legal, um dinheiro bom. É importante que você não invista todos esses 20 mil. Você tire uma parte lá para investir e a outra parte é a sua pessoal, tá? Que você vai utilizar justamente para os seus gastos pessoais, para que os caixas não se misturem, tá? Você não deve misturar, então, os gastos da empresa são gastos com a empresa. Os seus gastos pessoais são seus gastos pessoais. Agora, é lógico que a sua empresa ou da sua empresa, você vai tirar ali um valor como se fosse um salário seu, tá bom? Mas é importante também que você tenha em mente o valor salarial pessoal que você vai ter, de modo que não mexa muito no caixa da empresa e, de repente, você tenha um déficit em relação a isso, tá bom, pessoal? Então, aqui essa foi a nossa aula sobre intraempreendedorismo, elaboração de plano de negócios. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!